Olá, alunos do Ceforte. Primeiro, quero pedir desculpas à minha ausência, mas foi por razão de saúde. Realmente impossibilitado de sair de casa por questão de saúde. Eu faltei à aula. Eu, um compromisso com vocês para dar andamento dessa disciplina, eu resolvi gravar esse vídeo, assim como vou passar para vocês algum material para leitura e para um estudo dirigido. Eu estou falando para a matéria de Teologia Contemporânea. Nós vamos usar, e eu vou mandar para vocês uma cópia desse livrinho aqui, Teologia Contemporânea. Embora pequeno, e ele tenha sido publicado ainda no século XX, Teologia Contemporânea contempla aí o século XX e nós vamos tratar alguma coisa ainda do século XXI. Como ele é bem resumido, e essa parte eu pretendo passar mais rápido na minha administração de como esse curso será ministrado, eu preparei um estudo dirigido para vocês. Vocês vão receber esse material digitalizado e vão também receber um estudo dirigido que é para entregar na próxima aula. Por agora, que é dia 24 de março. Então já entreguem esse trabalho feito. Então vocês já vão se desenvolver a partir disso. E vou trabalhar com vocês alguns conceitos que são importantes. Em algum momento vocês vão esbarrar aqui com um autor chamado Bultmann. Ele é muito importante e muito mal compreendido, e isso atrapalha o desenvolvimento teológico por conta desses preconceitos com relação a esse autor. Tem muita coisa que precisa ser aproveitada, não se jogar fora, como se diz no ditado, jogar fora a criança com a água da bacia. Então, vamos retirar o que nos é útil e o que não pode ser desprezado. Isso vai ser explicado em alguns momentos, e um deles é nesse vídeo. Esse vídeo era a aula que eu tinha preparado para vocês, eu estou gravando em vídeo, ela vai ficar de uma forma mais condensada do que se fosse uma apresentação, mas numa apresentação pessoal, sempre tem o aluno perguntando, tem alguma coisa, então se dispersa e se dilui. Aqui vamos fazer de uma forma mais concentrada e você ainda tem a possibilidade de ver outra vez e outra e guardar e anotar os pontos que são mais importantes. Eu quero tratar aqui, então, de uma questão que é muito importante. Esse livrinho aqui, Jesus Cristo e a Mitologia, ele do Rudolf Bultmann, ele justamente trata dessas questões, e daqui do prefácio, da introdução, eu já consigo tirar alguns pontos que são muito importantes sobre a questão que vocês vão ver aí com o nome de desmitologização, que é uma proposta de Bultmann no sentido de preservar o querigma, preservar a essência da mensagem cristã, tirando dela aquilo que, em sua época, no racionalismo da modernidade, pleno século XX, Europa, a resistência popular mesmo, não é das altas intelectualidades, porque o povo, de uma forma geral, tem acesso a uma cultura mais elevada, mais crítica. Então, algumas coisas da fé cristã estavam parecendo como história de Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, só historinha. E isso estava fazendo-se perder a essência da fé cristã por conta de colocar tudo no mesmo pacote. E foi tentando preservar a fé cristã, a essência da mensagem apostólica, o querigma, que ele propôs o que ele propôs. Não foi feliz, mas não se pode perder tudo o que ele fez, porque fica ainda uma lição muito importante. Eu preciso que vocês prestem atenção para compreendê-la, porque ela não faz parte do cotidiano da igreja. Então não é uma coisa que você vai ouvir e vai parecer que é familiar, é completamente diferente do que você está acostumado em igreja. E você foi fazer curso de teologia não para fazer uma super escola dominical que funciona, no caso de vocês, aos sábados. Não. É uma entidade que trabalha com um nível superior. Pressupõe método e objetos definidos. Tanto que vocês vão fazer no final uma monografia, que existe metodologia e um objeto definido.
trabalhando sobre um único tema. Vocês estão sendo preparados para isso. Então comecem a trabalhar a mente de vocês dentro dessa forma de funcionamento. Então, eu vou ler para vocês algumas partes. Para Bultmann, desmitologização, desmitificação, então também tem esse nome, desmitificação. Desmitologização ou desmitificação. No final, não se confundam nunca mítico com místico. Mítico é referente a mito e místico é uma outra coisa, ok? Então, vamos nos concentrar aqui com o termo mito, que em um determinado momento eu vou explicar melhor. Pouco a pouco, nós vamos construindo esse conhecimento e eu preciso que vocês estejam aqui, atentos. Se tiverem dúvida, depois de verem todo o vídeo, voltem e assistam outra vez. Vocês vão ter uma outra percepção. Então, o primeiro momento, desmistificação, é algo negativo. Negativo por quê? Está lá o mito e você desmitifica. Você tira dele, então lhe é negado o mito. Então você tem um texto e você tira o que é mitológico desse texto e o que salvar é o que você quer. Então é algo negativo, porque você vai tirar menos, você vai fazer uma subtração, por isso negativo. Consiste em eliminar os termos, a concepção teológica daquilo que está no Novo Testamento. O alvo principal é a própria história de Jesus, o Evangelho, toda a pregação de Jesus, todo o contexto de tudo, desde nascimento virginal até morte, ressurreição, milagres, andar sobre as águas, tudo isso que foge ao nosso cotidiano, aquilo que nós vemos no dia a dia ou aceitamos. Veja, se alguém agora disser para você que o pastor da sua igreja andou sobre as águas, você ia acreditar? E se você acreditasse, será que seria fácil as outras pessoas acreditarem que isso aconteceu de fato? Apareceu uma mulher grávida na igreja. Aí ela diz: recebi um recadinho do anjo. O anjo disse que o que está aqui no meu ventre veio do Espírito Santo de Deus. Você ia aceitar? Vocês iam dizer: amém, oh glória, Espírito Santo, né? Sei. Não era diferente no tempo de Maria. Não foi fácil para José. Agora o pessoal diz: rapaz, sabe aquele cara que tinha morrido? Ressuscitou, rapaz, 3 dias depois. Estava até fedendo, mas ressuscitou. Tudo isso que foge à nossa normalidade, aquilo que é evidente, é fácil eu aceitar. E sabe aquela mulher que estava grávida? O filho dela nasceu. Porque nasceram natural. Ah, você sabe aquele fulano que está doente? Morreu. A morte também é natural. Agora, que nasceu de forma virginal, ou seja, sem ter tido contato nenhum, não houve inseminação e ficou grávida, não é aceito. Então entrou na categoria de milagre. Pois é, na desmitologização tudo isso sai. E fica o significado de cada coisa. E isso é muito difícil de ser aceito. Não acredito que será aceito, mas precisa ser pensado. Eu sei que agora é chocante, mas eu não gravaria isso. Eu sou um pastor batista. Eu não gravaria isso se eu não tivesse plena certeza do que eu estou falando. Eu estou fazendo a divisão entre o que é o uso metodológico e o uso hermenêutico, o uso interpretativo. Vamos lá. Sei que agora você está confuso e se você deixou as suas emoções, fonte de fé, por causa da
da questão religiosa, e isso te abala agora, vai atrapalhar até o seu raciocínio. Vamos tentar superar isso. De propósito eu estou causando isso em você. É de propósito. Isso precisa ser trazido agora à tona para ser trabalhado. Vamos continuar um pouquinho mais, que eu preciso dizer para vocês o lado positivo. Eu falei o lado negativo da desmitologização, mas para Bultmann, a desmitologização também tem um lado positivo, que é ver isso tudo como uma interpretação, como método. E é aí que você tem que ver que ele restringe a aplicação desse método, não a questão existencial da fé. Ele restringe ela como um método de investigação do texto. Se eu tirar do texto aquilo que está em linguagem mística, o que realmente se quer dizer com aquilo? Onde está a alma, a mensagem, aquilo que é existencial, aquilo que eu vou poder trazer para a minha vida, para o meu dia a dia? Eu não vou trazer para o meu dia a dia a questão da virgindade, da concepção virginal, perdão. Eu não vou trazer para a minha vida a questão da ressurreição para o meu dia a dia. Não preciso disso no meu dia a dia. Não é útil. Não vou trazer a ideia, nenhuma dessas ideias de andar sobre as águas para o meu dia a dia. Não, agora, a partir de hoje, não atravesso mais entre Niterói e o Rio de Janeiro de barca nem de ponte. Eu vou a pé, vou andando, através da água. Não vou. Desculpa, eu não vou fazer isso. Eu não vou tentar e quem quiser, me desculpe. Você é doido se fizer isso. O que eu tiro do evangelho que eu posso usar hoje? É isso que Bultmann quer. E aí, quando você faz isso, você está usando como método hermenêutico. Você não está duvidando que tais fatos tenham acontecido na história da humanidade dessa maneira, tendo rompido aí a normalidade e entrado na esfera daqui que nós chamamos de milagre. Porque isso é objeto de fé, e eu tenho fé, e eu creio que Jesus Cristo nasceu da maneira como as Escrituras assim o dizem. Eu creio que ele ressuscitou da maneira que as Escrituras assim afirmam, por uma questão de fé. E a fé trabalha com o campo justamente da dúvida, aquilo que não é o campo da ciência. A ciência trabalha com o método. A gente desde Descartes tem o quê? Tem a dúvida metódica. A dúvida que você mantém até que você só fique com aquilo que é claro e evidente. E é exatamente esse processo cartesiano que a demitologização aplica sobre as escrituras. Mas ela faz isso com o aporte do existencialismo, da questão existencial, para ser mais específica, porque ele quer buscar aquilo que no querigma, ou seja, naquilo que é central à mensagem apostólica, aquilo que vai permanecer, aquilo que vai ficar, aquilo que é o essencial, que pode ser usado e vivido a qualquer momento. O fato dele só pegar uma parte não significava para ele que ele estaria jogando fora a criança toda. Ele queria justamente isso, jogar fora a água da bacia e deixar a criança. Ele vai sofrer uma grande crítica, não só da igreja, como de outros também chamados teólogos liberais, mas no caso de Tillich, que se considera e eu também considero um teólogo dialético, o que ele faz? Ele vai dizer, não é possível jogar fora a água sem jogar fora a criança também. Então não jogue a água fora. Então ele é contra a desmitologização. Tillich é contra a desmitologização porque ele diz que vai junto. Vai o evangelho embora junto. Então você não pode tirá-lo da estrutura social, mental, linguística que ele foi construído. Veja, Tillich não está dizendo que não é mito. Ele não disse que não é mito. Ele já aceitou de Bultmann que é mito. Aliás, não aceitou de Bultmann que é mito. Bultmann não inventou que isso é mito. Isso é uma questão que já está aceita na sociedade daquela época. Nós estamos falando aí do meado do século XX. Isso já é comum na Europa. Pode ser estranho para nós, que somos latinos, mas isso é comum para o cidadão comum.
E é para eles, e tentando salvaguardar a essência da fé cristã como mensagem para a vida daquelas pessoas, que Bultmann faz isso. É com as melhores das intenções. E Tillich também nem discute essa questão, porque também era algo comum no pensamento teológico. Ninguém nem discutia isso era fato. Comum. 2 e 2 são 4, ninguém discute essa questão. Agora, veja, o que ele consegue com isso? Bultmann, voltando para ele. Ele consegue trazer esse método positivo e cria-se todo um movimento. Mas eu preciso que vocês entendam o caráter do mito para que vocês percebam que eu já diria que Tillich está certo. Eu aposto minhas fichas mais nele nesse sentido, de que não dá para despir, tirar o evangelho da linguagem que ele foi criado e construído originalmente. O que é necessário é aquilo que é nos ensinado pelas Escrituras. Veja bem, você quer mudar o mundo. O Evangelho quer mudar o mundo. E como ele faz isso? Revoluções? Revolução. Revolução? Sim. É uma revolução muito diferente. Ela não pega em armas. É uma revolução aqui. Então ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas conformai-o. Ou seja, dê a ele uma forma. Não aceite você a forma dele sobre você. Faça você, construa você a forma dele. E ele diz como, qual é o método? Pela transformação. A sua mente está aqui. A transformação da sua mente. Ou seja, a sua mente está nesse ponto e você vai ultrapassar esse ponto e transformá-la em outro. O mundo muda na medida em que eu mudo. Eu transformo a minha mente e a minha mente sendo transformada, eu transformo o mundo. Então, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. O Evangelho tem esse poder. E prestar atenção nesse detalhe que Bultmann deixa, que é útil, que eu espero que você esteja captando, você consiga fazer melhor essa transformação da sua mente para que você possa transformar o mundo, ser um agente de Deus, um agente do Evangelho, um agente do reino de Deus na transformação desse mundo. Então, a problematização, então voltando para a linguagem metodológica e científica aqui, a problematização de Bultmann foi a seguinte: de que importância se reveste para o homem moderno. Veja que nós já estamos na pós-modernidade. Então a pergunta dele está restrita ao que ele entende por homem moderno. Nós já mudamos. Precisamos rever essa questão para o dia de hoje. Hoje a questão do mito não é problema. Aliás, é muito bem aceita. Nós estamos em outra fase. De que importância se reveste para o homem moderno a pregação de Jesus e a pregação do Novo Testamento em sua totalidade? Então, a pergunta parte do homem moderno, e ele como teólogo, que tem que falar por todos nós teólogos, temos que ser profetas para a nossa época. Ele, sendo para a época dele, faz essa pergunta: o que tem de importância? E o que tem de importância? Quem é o sujeito que dá importância aqui? O sujeito que dá importância aqui é o homem moderno. Então, a pergunta não vem a partir das escrituras, a pergunta vem a partir do homem. Essa percepção hermenêutica antropológica, ou seja, você começa a questão a partir do homem. Deus fez isso. Esse movimento antropológico é de Deus. No momento em que ele se faz carne, ele coloca todo o discurso da fé a partir do homem, porque Jesus Cristo, homem. Entende isso? Emmanuel é Deus conosco. A partir disso, as perguntas têm que ser feitas através e a partir do ser humano.
E não há nenhuma heresia nisso. Se tem, Deus é que é herético, porque foi ele que fez esse movimento antropológico, antropocêntrico, para falar a verdade. O homem passou a ser o centro, o ser humano passou a ser o centro. Por quê? Porque Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, aquele, através, lembra de João 1? Dos primeiros versículos de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito seria feito sem ele, nem por ele, porque é tudo feito por ele e para ele. Todas as coisas. Entende bem isso? Esse movimento de colocar o homem no centro é um movimento que Deus começou. Quem sou eu para ir contra? E aí ele faz essa pergunta a partir do homem da sua época, que é para ele que ele tem que atender de forma mais imediata, o homem moderno. O que a pregação de Jesus e a pregação do Novo Testamento, em sua totalidade, são relevantes para hoje? O que eu, com meus problemas de hoje, que já não sou nem mais um homem moderno, sou um homem da pós-modernidade, quais são os meus problemas, as minhas questões, as minhas indagações profundas que eu tenho a fazer, que o Novo Testamento tem a me responder para me dar sustentação existencial. Ou seja, vai promover fundamento e base para minha existência aqui. E aí eu vou ler um pedacinho da fala de Bultmann. Há este método de interpretação que trata de redescobrir seu significado mais profundo, oculto atrás das concepções metodológicas, eu o chamo desmitologização. Termo que não deixa de ser muito insatisfatório. Não se propõe eliminar os enunciados mitológicos, senão interpretá-los. É, pois, um método hermenêutico. A partir da leitura aqui, até aquela crítica que eu fiz, que na verdade eu trouxe Tilly fazendo essa crítica, Bultmann também faz essa crítica. Aqui Tilly e Bultmann se encontram. Então o que eu ouvi foi uma má interpretação e uma radicalização do método de Bultmann. E é isso que eu estou buscando aqui trazer à luz. E sei que muitos colegas meus teólogos de teologia não vão concordar. Outros vão radicalizar ainda mais a minha fala. Mas vocês, como meus alunos, precisam ser expostos a uma situação de aprendizagem. Então nós criamos um ambiente de aprendizagem, algo que suscite curiosidade, que dê elementos, que dê caminhos, mas vocês vão ter que ter coragem de aprender. Então, eu falo sempre isso nas minhas aulas e vou repetir sempre, sempre, sempre. O ônus de ensinar é do professor, mas o ônus de aprender não. O ônus de aprender é de quem aprende. Eu posso ensinar a várias pessoas e só algumas aprenderem. Pode ser que algumas pessoas que eu nunca ensinei aprenderam. Porque a aprendizagem é uma questão de quem aprende. A minha é suscitar como professor a possibilidade, o ambiente que suscite o desejo e os caminhos, os métodos para a aprendizagem. Mas você precisa querer aprender. Se você resistir, e você pode resistir pensando que está sendo uma pessoa piedosa, não quero tocar nesse assunto, eu creio, pronto, é porque você está com medo e a sua fé é muito fraquinha e não tem condições de ser abalada. Então eu até aconselho você a fugir desses assuntos mesmo. Uma fé tão fraquinha, você tem mais é que fugir de assuntos como esse que pode abalar você. Então, agora, se você quer fortalecer a sua fé, acredite, você vai apanhar, vai doer. Eu sei disso por experiência própria. Apanhei, dói, continua doendo. Mas é o meu trabalho. Esse é o trabalho de teólogo. Sou pastor? Sim. Mas sou teólogo também. E sei da dureza do que a gente tem que enfrentar.
e sei que o caminho não é tranquilo para vocês. Eu já estou dizendo isso, que é para desanimar de cara os fracos, porque isso aqui não é para fracos, tá? Dói muito, e leva alguns anos de processo para chegar até onde eu cheguei, e ainda tem muita coisa pela frente. Então agora nós falamos do que é desmistificar, mas o que é realmente mito? Eu vou falar não do que é mito em Bultmann, mas eu vou para uma teoria mais abrangente do que é mito, e você vai precisar adaptar entre o que você consegue entender que Bultmann está usando com o sentido de mito e que precisa ser desmistificado no Novo Testamento. Para isso você tem alguns livros deles, um deles é esse, publicado pela Novo Século, que é Jesus Cristo e Mitologia. Mas o que é mito? Eu vou tirar o que é mito. Existe uma entrevista de Bill Moyers. Bill Moyers fez com o Joseph Campbell. Essa entrevista também gerou escrito. Você pode encontrar essa entrevista de Bill Moyers, chamado Poder do Mito, em vídeos para assistir. Você pode comprar esses vídeos. E você também pode comprar o livro que transcreve essa entrevista, que ocorreu em alguns anos. E a última ocorreu bem próximo à morte de Joseph Campbell. É esse livro aqui. Eu ainda encontro ele com essa mesma capinha. Joseph Campbell, Poder do Mito. Tá ok? Entrevista com Bill Moyers. Você deve estar vendo ao contrário, porque para gravar estou usando aquele espelhamento. Eu não sei como vai aparecer para vocês. Estou usando a câmera de selfie. E ele vai dizer uma coisa sobre o mito. Ele vai dizer que o mito tem 4 funções, e são sobre essas 4 funções que eu quero falar agora. Para Campbell, são 4 essas funções. A primeira delas é a função mística. Lembra que eu falei que mito e místico não é a mesma coisa? Então, dentro do mito existe sim uma função mística, que é dar conta da maravilha que somos nós, vivenciando o espanto do mistério. Os mitos abrem um mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério, que subjaz a todas as formas. Se isso lhe escapar, você não terá uma mitologia. Se você é incapaz daquele momento em que você fica de boca aberta diante da maravilha que é estar vivo, da maravilha que é a natureza, que é a vida em si, essa possibilidade, se você não fica boquiaberto com isso, te falta esse maravilhamento, se você nunca ficou assim, em estupor, você vai perder o mais fantástico e delicioso quando você está dentro de uma estrutura mítica, porque te falta um místico. E existe essa função mística no mito. Por isso até às vezes a confusão, não só da semelhança da sonoridade, da escrita das palavras, mas essa questão, porque místico vem de mistério, diz respeito àquela coisa que você se cala, você não pode falar. Porque você não pode falar, porque você não tem condições de falar. Aquelas através do qual a sua boca fica assim, incapaz de falar. E a outra função é a função cosmológica. Essa função cosmológica é a dimensão na qual a ciência se ocupa, mostrando qual é a forma do universo, mas fazendo de uma tal maneira que tenta deter todas as respostas. Quando você lê Gênesis, os primeiros capítulos, aí você diz, foi assim que o mundo foi criado. Então, se o mundo foi criado desse jeito, eu vou me comportar de tal maneira. Você está ali aceitando que a cosmologia
foi daquela maneira, de 6 dias foi criado, no 7º dia descansou, que foi dessa forma que as coisas vieram à existência. Quando você aceita isso, você aceitou o mito cristão da criação. Se você for educado no candomblé, por exemplo, de você receber a cultura Yorubá, você vai perceber que também eles têm um mito fantástico sobre a criação. Se você for estudar várias culturas, você vai ver que nas várias culturas existem mitos de criação. Inclusive, se vocês quiserem estudar bastante sobre mitos de criação, eu aconselho esse livro aqui, Mitos de Criação, Marie-Louise von Franz, editado pela Paulus. Essa Marie-Louise von Franz é uma das grandes, maiores, eu diria que em muitos aspectos ela é mais profunda que o próprio Jung, da qual ela é seguidora. Ela é uma junguiana fantástica, incrível, que trabalhou junto com ele, uma erudição, uma percepção, uma capacidade muito, muito incrível, que me fez me apaixonar pela psicologia junguiana, foi ela. Depois eu fui conhecer Jung. Primeiro eu conheci Marie-Louise von Franz e comecei estudando ela por causa do meu interesse no tema de mitos da criação. Quando eu estudava a Gênesis, eu estava estudando o Antigo Testamento, quando eu conheci uma recomendação do meu professor de Antigo Testamento à época. E é um livro que me dá muito gosto ler, mas de muita profundidade. Então está aqui também outra recomendação. E na função cosmológica, os mitos de criação são altamente cosmológicos. É essa mesma função. Mas se você acha que o Big Bang, enquanto metodologia, não constrói uma cosmologia para a gente, constrói. Porque a partir do momento que você é uma pessoa que crê que tudo veio do Big Bang, você passa a fazer o seu mundo funcionar com a mesma estrutura de um Big Bang. Ou seja, as coisas são o que são, por um acaso, por uma explosão que ocorreu, e casualmente aconteceu a vida. Então a vida não tem sentido. Ela é mera situação fortuita. Eu falei da função mística e da função cosmológica, faltam mais 4 funções que Joseph Campbell propõe como funções do mito. A função sociológica. A função sociológica é o suporte e a validação de determinada ordem social. Em sala de aula, eu vou mostrar para vocês, aqui eu não vou fazer isso, não vou gravar um material, até por conta do seu ineditismo, onde eu mostro as relações entre mito de criação e o templo de Salomão e a estrutura básica do tabernáculo, onde você vê que aquilo também faz a estrutura social. Então, você justifica a estrutura social baseado no que está lá em Gênesis, ou seja, assim como foi a criação do mundo, assim é o mundo. Então você vai encontrar os papéis de relação no mundo fundados naquilo que estão lá nos mitos cosmológicos. Então eles doutrinam. Porque a mulher foi quem cedeu à serpente, por conta disso ela deve se submeter ao seu marido. Pronto. Isso justifica isso. Por quê? Por causa do pecado, Deus submeteu tudo ao homem também, e o homem pode usar os animais para se alimentar, como carga, tudo está submetido a ele, também está justificado ali. Então a estrutura justificativa. E não só os cristãos fazem isso, os judeus. Se você olhar mitos dos indígenas, por que eles... como eles trabalham, o fato que eles matam um bisão, os indígenas americanos matam um bisão, aquele animal enorme, comem, vivem dele, mas como é que eles justificam essa morte para eles? Lá no passado, e existe esse mito contado pelo Joseph Campbell, e é muito legal de ver isso no vídeo também,
Um dia houve resumindo a história, porque ela é um pouquinho longa, houve um sequestro da filha do chefe indígena pelos filhos do chefe lá dos bisões. E houve uma satisfação em algum momento em que o bisão, então, passa a se sacrificar para compensar essa dívida que ele construiu com aquela tribo. Então, o que justifica de matar o bisão é porque aquela tribo de bisão se entrega para eles em detrimento dessa culpa que precisa ser paga. Então, há um ritual religioso que justifica o fato de matarem os bisões. Então, a estrutura dele social está montada em cima dessa questão. E, por fim, nós já falamos da função mística, da função cosmológica, da função sociológica. Nós vamos falar da quarta função do mito, que é a função pedagógica. Os mitos têm lidado com o amadurecimento do indivíduo, desde que ele nasce até a sua vida adulta. Mas também os mitos vão socorrê-lo da idade adulta até a maturidade. E da maturidade até a morte também existe. Ora, é numa linguagem mítica que se diz e se fala sobre ressurreição. E isso é uma verdade. Jesus Cristo falando com Nicodemos fala que importa, João 3, importa nascer de novo. Importa nascer de novo? Como? Nicodemos pergunta para Jesus. Como nascer de novo? Como isso? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele estava sendo literalista. Ele estava tomando as palavras de Jesus literalmente, e Jesus Cristo estava falando metaforicamente. E a linguagem metafórica é a linguagem do mito. Ele diz uma verdade que, por conta da profundidade espiritual, não pode ser dita de outra maneira. Você não tem como dizer, porque você não tem palavras que são ininteligíveis. Então Jesus Cristo vai dizer: e você é mestre em Israel. Quer dizer, Nicodemos, você é mestre em Israel. Não estou falando com um bobo, estou falando com um cara que tem estudo. E você não entende o que eu estou falando, e eu só estou falando de coisas naturais. Nascer é uma coisa natural. Estou falando de nada mítico aqui. Nascer de novo. E, no entanto, você não está entendendo. Você imagina se eu estivesse te falando de coisas espirituais. Ou seja, ali está um macete hermenêutico que Jesus Cristo está dando. Preste atenção nas minhas palavras, porque as minhas palavras têm um sentido profundo que você precisa perceber. Eu tive que falar assim porque eu estou falando com pessoas mais simples, que não têm a cultura do século XX, mas se elas me entenderam, a do século XX vai me entender também. A do século XXI vai me entender também. E por aí vai. Ele falou para camponeses, analfabetos, e eles entenderam a mensagem. Mas às vezes, a pessoa com cultura não consegue. Trava, como Nicodemos travou. Então, o que eu quero dizer? Não tenha medo do que há de mítico. Mítico é uma linguagem, e essa linguagem é uma linguagem muito mais profunda, que dá conta de uma realidade que nós somos implicados. A linguagem lógica, ela explica, você fica do lado de fora compreendendo tudo. E a linguagem mítica, ela te implica, ela te traz para dentro, você sente e vive. Quer ver um momento em que um rito faz você viver um momento? Quando você participa de corpo e alma do rito que é a ceia, você está participando miticamente do mesmo momento que Jesus Cristo estava tomando ceia com os seus. Mas também está participando miticamente da última ceia, aquela ceia quando todos estiverem remidos, que é a ceia escatológica. Olha só, você rompe as barreiras do tempo e vivencia no agora, no tempo cronológico, um momento que é para além do cronológico, essa vivência que acontece também no batismo, em todos os outros ritos, a próprio culto. Você está num tempo dedicado e num espaço dedicado a mergulhar nesse mito. E esse mito é a linguagem com a qual você acessa
essa realidade. Sai do cotidiano para acessar essa realidade. Você experimenta de uma maneira diferente, mas também é levado pela arte, por outras formas que também levam você a uma saída do cotidiano para vivenciar algo diferente. Então não devemos ter medo do mito, nem receio de falar dele, de vivenciá-lo, porque essa é a linguagem que foi escolhida no Novo Testamento para tratar da verdade cristã. Então não dá para jogar fora ela, se desmitologização significa isso, mas não se pode perder essa dimensão de pesquisa que pode ser feita usando o método científico da desmitologização, mas ela não é uma dúvida existencial, ela não visa que você duvide de tudo num ponto de a sua fé ser esfacelada, porque a minha não é esfacelada. Consigo ser totalmente cientista da religião e aplicar na minha vida a fé normalmente, transito de uma para outra. Isso não me causa nenhuma esquizofrenia, não é uma questão de esquizofrenia. Na base, eu compreendo muito bem a questão das linguagens, a linguagem lógica e a linguagem analógica, a linguagem que é explicativa e a linguagem implicativa, o papel do rito, do mito. Conheço tudo isso só me ajuda mais. Podemos aprofundar mais essas questões, mas eu precisava que você entendesse esse contexto, essa questão conceitual, para quando esbarrar com Bultmann, você não cair na tentação fácil de achar só um absurdo. Aliás, é o próprio discurso do autor que eu escolhi para vocês estudarem, que é o saudoso John Landers, foi professor do Seminário do Sul, seminário onde eu estudei, só que ele não foi da minha época, é da época do meu pai estudou nele, meu sogro, e uma geração enorme de que hoje são pastores, foram formados por John Landers. Aqui para o vídeo fica muito difícil de ver, porque está azul nesse fundo verde, está muito confuso, mas está escrito aqui John Landers. Acho que aqui fica mais fácil de ler. John Landers, Teologia Contemporânea. Ele tem essa percepção diferente, mas isso também não é problema para mim. Eu quero que vocês vejam das mais diferentes bibliografias, que eu estou até retomando aqui para que vocês vejam. Outra fonte que eu utilizei para raciocinar, não citei diretamente, mas estava nos meus estudos, é que não podemos negar a importância de filosofia para a teologia. Então eu estou usando esse livro aqui, da Paulus com a Academia Cristã, que é o livro Filosofia para Entender Teologia, do Allen e Springster. Fantástico, muito importante. Em alguns momentos a linguagem é tranquila, em outros momentos a gente precisa ler e reler de novo, mas é muito importante porque não dá para estudar teologia sem entender algumas linguagens básicas de filosofia, e também para você não ter que mergulhar em tudo de filosofia, você vai aqui que ele te direciona e você poupa bastante tempo e consegue uma boa base para a partir daí você prosseguir nas suas pesquisas. Eu citei também do Bultmann, a obra traduzida em português, Jesus Cristo e Mitologia do Novo Século. Não estou ganhando dinheiro nenhum fazer propaganda. Mitos de Criação, da Marie-Louise von Franz, editado pela Paulus, ainda encontra. Teologia Contemporânea dificilmente você vai encontrar, por isso eu tirei cópia. A própria editora não existe mais, não como ela era, e eu nunca mais vi a publicação. Posso estar enganado, mas nunca mais vi a publicação desse livro aqui. Esse livrinho era a partir da apostila de estudos do próprio John Landers, de quando ele dava aula no Seminário do Sul. E por fim, O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Ok? Eu espero com isso, não que eu tenha compensado a minha ausência, mas de alguma maneira diminuir esse lapso. E é algo que eu acho que vocês podem ver no próprio celular de vocês. Hoje todo mundo tem um computador e pode ver e rever algumas vezes. Então, muito obrigado aí para quem
despendeu esse tempo, mais ou menos um tempo de aula, vai dar uns 45 minutos. Muito obrigado por estar junto aí e até a próxima aula presencial ou gravada. Até mais.